Muito bem, amados, eu quero dar sequência nessa noite àquilo que nós estamos falando, e hoje eu quero refletir sobre Lucas 24. Nós estamos encerrando hoje a nossa série do mês de junho no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Exatamente hoje nós estamos encerrando esse plano de leitura do mês de junho, que nós lemos o Evangelho de Lucas. Amanhã nós vamos iniciar uma nova série no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos vão receber aí nos grupos da igreja e nas mídias da igreja essa nova informação. E eu quero então refletir nesse capítulo do encerramento do Evangelho de Lucas, em que nós encontramos o relato da ressurreição de Jesus, né? É justamente nesse capítulo 24, obviamente que nós encontramos o relato da ressurreição em todos os outros evangelhos, e no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar o relato da ressurreição de Jesus, juntamente com a ordenança do discipulado, né, de fazermos discípulos de todas as nações. Eu quero ler do versículo 36 ao versículo 49, Lucas 24, do 36 ao 49. A palavra diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Percebam que a paz que nós, como discípulos de Jesus, recebemos, ela é fruto da presença de Jesus, né? Ele só disse: paz seja convosco, no momento que ele se manifestou no meio dos seus discípulos. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez diante da grande comissão, e nessa versão de Lucas ela é um pouco diferente, porque acrescenta-se aqui a informação de que Jesus abriu a mente dos seus discípulos para que eles entendessem as Escrituras, para que eles entendessem a centralidade de Cristo em todas as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. A figura principal, o protagonismo está na pessoa de Cristo. E é isso que nós encontramos nesse capítulo 24. Primeiro, no contato de Jesus com os discípulos de Emaús, que estavam ainda com a notícia do dia da sexta-feira, não sabiam qual era a última notícia, de que Jesus havia vencido a morte. Jesus se apresenta ao lado deles, e eles não o enxergam, não o percebem, e aí a palavra diz que Jesus
chama a atenção deles, falando que eles eram tardios em acreditar em tudo que estava escrito na Escritura. Percebam, irmãos, no verso 25: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos essas duas ênfases relacionadas ao Messias, ao Cristo. O seu sofrimento, basicamente um texto que nós nos lembramos muito, é Isaías 53, e também a sua glória, revelada no livro de Daniel, por exemplo, falando do reino do Messias, e outros textos bíblicos. Então, há essas duas dimensões no Antigo Testamento, do sofrimento e da glória. E aí Jesus pergunta no verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Mas veja o verso 27, e começando por Moisés, lá no Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. A Escritura é cristocêntrica. Jesus é a figura central, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Salvador, que entrou na história para morrer em nosso lugar. Por isso, irmãos, nós temos essa informação importante no Evangelho de Lucas, de que estamos também diante da grande comissão, estamos também diante do chamado para fazermos discípulos, sermos e fazermos discípulos, mas há aqui um dado além, que tem a ver com o esclarecimento de Cristo sobre as Escrituras, abrindo o entendimento dos seus discípulos, mostrando-lhes que Jesus é o centro da Escritura, que toda a história caminha na direção do Senhor, de que Ele é a figura central da história humana, e nós caminhamos, a história caminha para a sua consumação, quando o reino de Cristo será implantado na sua plenitude. O reino já está presente, mas ele na sua segunda vinda virá na sua consumação plena sobre a humanidade. E quando nós olhamos para esse texto de Lucas, principalmente na última parte, nós encontramos aqui três necessidades, Era necessário, três coisas eram necessárias. Dependendo da sua versão aparece isso, era necessário. Na versão atualizada diz importava, verso 44, importava se cumprisse, e aí eu quero destacar aí as três necessidades apontadas por Jesus nesse texto. Em primeiro lugar, era necessário que o Cristo padecesse. Percebam, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito. Era necessário, ou que o Cristo havia de padecer. Primeira necessidade. E quando nós lemos esse evangelho, nós percebemos que quanto mais se aproximava desse momento crucial no ministério de Jesus, da crucificação, mais ele estava preparando os seus discípulos, mais ele preparou os seus discípulos. Se não vejamos capítulo 9, Lucas 9, versículo 20 e 22, Lucas 9, de 20 a 22, Jesus preparando os discípulos para esse momento crucial. A palavra diz, Lucas 9, de 20 a 22, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. À medida que se aproximava do Calvário, Jesus foi preparando os seus discípulos para esse momento central no seu ministério. Ainda no capítulo 9 de Lucas, versículos 44 e 45, a palavra diz, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Vejam o cuidado de Jesus, os alertas de Jesus, a preparação que ele fez com os seus discípulos. O Filho do Homem está
para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. E ainda, Lucas capítulo 18, versículos de 31 ao 34, Lucas 18, 31 ao 34, a Bíblia diz: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia! Irmãos, isso é muito importante para nós, porque Jesus sabia que ele enfrentaria a morte. Ele veio espontaneamente, a sua entrega foi espontânea, ele escolheu morrer em nosso lugar, ele escolheu dar a sua vida em nosso lugar, morte substitutiva, assumindo, levando sobre si os nossos pecados, recebendo a ira do Pai, contra toda impiedade, contra todo pecado, no nosso lugar. A ira de Deus foi descarregada sobre o seu Filho amado, perfeito, sem pecado, a ponto de Jesus sentir momentaneamente a separação que todo pecador sente de Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no final, no último ato, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu em nosso lugar. E aí, voltando para Lucas 24, o texto diz que era necessário que o Cristo padecesse, importava, dependendo da versão, que o Cristo padecesse. Por que era necessário que ele padecesse? Porque somente através da sua morte nós podemos ser reconciliados com o Pai. Paulo diz em Romanos 5,10 que quando nós ainda éramos inimigos, Deus entrega o seu Filho, Jesus morreu em nosso lugar, para nos reconciliar com o Pai. Nós fomos criados para viver em comunhão com o Pai, mas isso só é possível através do sacrifício de Jesus. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, que Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, para nos reconciliar com Deus. É impossível ao homem, pobre, rico, independente da sua cor, independente da sua formação acadêmica, é impossível qualquer ser humano se auto-reconciliar com Deus. Por isso Deus entrou na história na pessoa de Jesus. Era necessário que o Cristo padecesse, porque nós não damos conta. Não damos conta, amados irmãos, nascemos em pecado. Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso o Cristo se entregou por nós. Morte substitutiva, ele morreu pelos nossos pecados, ele se fez maldição em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Cristo havia de padecer uma morte terrível, vergonhosa. Do ponto de vista dos judeus, morte maldita, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Do ponto de vista do Império Romano, morte de assassino. Mas ele não era nem uma coisa nem outra. Era o Cristo de Deus que morreu a nossa morte, para assegurar a nossa salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que ele fez isso por amor de nós, Gálatas capítulo 1, para nos desarraigar desse mundo perverso, terrível. Gálatas capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5, Gálatas 1, de 3 a 5. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele se entregou a si mesmo, foi uma entrega voluntária. Na eternidade o Filho disse: eu irei para pagar a nossa dívida, para morrer a nossa morte, para nos desarraigar. Ele se entregou a si mesmo pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quando nós compreendemos isso, amados irmãos, a nossa vida toma uma nova dimensão. Foi por mim que ele fez isso, foi para que eu não perecesse eternamente, foi para que quando eu passasse desse mundo para a eternidade, quando os meus olhos se fecharem na história, vão se abrir diante dele na eternidade, porque nós cremos no seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, era necessário também, além de padecer, que o Cristo ressuscitasse dos mortos. Versículo 46, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Nós servimos, nós adoramos, nós amamos aquele que venceu a morte. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que isso significa na prática? Crer naquele que venceu a morte tem implicações na nossa vida diária. Eu queria ler com os irmãos, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, percebam, irmãos, versículos 13 e 14, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Em Tessalônica, no primeiro século, algumas pessoas não tinham compreendido ainda a doutrina cristã da ressurreição, e por conta disso, quando alguém partia para o Senhor, eles ficavam entristecidos. Obviamente, amados irmãos, que esse é um caminho natural. O Senhor Jesus chorou quando Lázaro morreu. Algumas pessoas têm uma fé fora da Escritura e acham que não podem chorar numa hora dessa, só se nós não fôssemos seres humanos. Mas o que Paulo está dizendo é que o nosso choro não é um choro de alguém que não tem esperança. Por isso Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito àqueles que partiram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo: nós temos esperança. Nós nos entristecemos, sim, nós nos entristecemos, mas não como os que não têm esperança. Nós sentimos a dor da saudade, da convivência dos nossos entes queridos, mas nós não somos como os que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Que esperança é essa? Verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que partiram com Cristo, estão com Cristo, virão com Ele, quando Ele vier reinar. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, é o que a Escritura nos diz, segundo aos Coríntios 4,14, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele. E ainda, irmãos, estamos falando,
que era necessário que o Cristo ressuscitasse, que Jesus ressuscitasse dos mortos, e que isso tem implicações na prática. Primeiro, nós não nos entristecemos como os que não têm esperança. E ainda, ensino do próprio Senhor Jesus, que todos aqueles que morreram, crendo nele, continuam vivos na sua presença. Nós não cremos no sono da alma, nós não cremos no materialismo que morreu, acabou aqui. Nós cremos em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E em Lucas, capítulo 20, a palavra do Senhor nos diz, Lucas 20, o tema da conversa de Jesus com os saduceus aqui era, de fato, a ressurreição. E a palavra nos diz, Lucas 20, 37 e 38, e que os mortos hão de ressuscitar, disse Jesus. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. O que isso significa? Na revelação de Deus a Moisés, Deus se revela como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não o Deus que foi o Deus de Abraão, mas o Deus de Abraão. Abraão continua vivo diante do Senhor. Isaque continua vivo diante do Senhor em quem ele creu. Jacó continua vivo diante do Senhor em quem ele creu. A irmã Ana Lúcia continua viva diante do Senhor em quem ela creu. Todos os que morreram no Senhor vivem diante dele, porque para ele todos vivem. Jesus disse, está aqui no trecho da sarça, Deus é o Deus, não foi o Deus de Abraão, enquanto Abraão esteve aqui na terra, na sua trajetória humana. Abraão vive, Isaque vive, Jacó vive, Davi vive, os apóstolos vivem, os nossos irmãos que morreram em Cristo vivem. E nós, quando partimos desse mundo, vamos viver para sempre com o Senhor. Era necessário que o Cristo padecesse, mas que Ele ressuscitasse. A morte não tem mais o domínio sobre nós, irmãos, que cremos em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira necessidade que Jesus fala nesse texto, era necessário que o Cristo padecesse, que o Cristo ressuscitasse, e que em seu nome, percebam, irmãos, se nós cremos nessa verdade, na centralidade do Evangelho, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, esse é o fundamento do discipulado, do anúncio, da pregação, da evangelização. E ele diz, está escrito que o Cristo havia de padecer, verso 46, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que a missão está ligada a essas verdades centrais. Por isso nós não temos o direito de pregar um outro evangelho. Nós não temos autorização de mudar a mensagem para agradar o pecador. Nós temos que falar da centralidade do evangelho de Cristo, porque custou a sua vida, custou a vida de Jesus, para nós sermos salvos, para vivermos a eternidade com Ele, com o Pai. Que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, onde todas as nações, começando de Jerusalém. Por isso que a ressurreição de Cristo é a esperança no discipulado. Quando nós falamos do Evangelho, quando estamos evangelizando alguém, acompanhando alguém, isso precisa ser feito com base no Evangelho, no sacrifício e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A proclamação do arrependimento para perdão de pecados é a base do discipulado cristão. É impossível dizermos que pregamos o Evangelho se não convidamos homens e mulheres ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo.
Isso é muito importante, irmãos. A mensagem cristã é de esperança na eternidade, do cuidado de Deus conosco nessa vida, porque o Espírito Santo está em nós. Jesus falou que o Espírito estaria sobre os seus discípulos, no verso 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Era o Espírito Santo sobre eles, e o Espírito Santo está em nós. O Senhor Jesus falou: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Amados irmãos, o Evangelho não é uma promessa de vida fácil, sem dor, sem luta, mas é a promessa de um Deus que atravessa os desertos da vida conosco, que nos pega pela mão, que colocou em nós o seu Espírito e nos colocou no meio de uma comunidade, em que nós fomos chamados para nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos viver isso na prática, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Quero caminhar para a conclusão dessa breve reflexão nessa noite, pensando em duas verdades. A primeira delas: a sua fé está firmada no Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Esse é o fundamento da fé cristã. Ninguém pode dizer que é um cristão se não crê na morte e na ressurreição de Jesus. Esse é o fundamento da nossa fé. A melhor notícia é que a morte não é o fim. Não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nos entristecemos quando perdemos uma pessoa querida, mas não como os que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus morreu para nos dar acesso ao Pai, para nos reconciliar com o Pai, e venceu a morte, garantindo que nós ressuscitaremos um dia. E ao partirmos, antes do dia da ressurreição, e quando partimos desse mundo, já estamos com o Senhor, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Diz o apóstolo Paulo: louvado seja o nome do Senhor. E a segunda pergunta que eu queria deixar para nós refletirmos é a certeza de que Deus perdoa os pecadores que se arrependem e creem em Cristo, tem lhe encorajado a proclamar o Evangelho. Irmãos, isso para mim é muito importante, porque nós temos uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que mudou a nossa vida, uma realidade que mudou. O Evangelho é Cristo, Cristo em nós. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. A presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo na minha vida, é mais real do que qualquer outra pessoa que está aqui ou que está em casa. O Espírito Santo na sua vida é real, meu irmão. A obra de Cristo na sua vida é real, é inconfundível, é inquestionável, é inegável. E aí a minha pergunta é: isso tem te encorajado a falar do Evangelho? Você tem sido encorajado a abrir a sua Bíblia e pregar o Evangelho? Falar desse Deus que transforma vidas? Isso deve nos impulsionar. Nós temos o remédio, nós temos uma mensagem de transformação de graça poderosa, e é importante refletirmos nisso, porque Paulo diz aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Porque ele dizia que o Evangelho, e nós cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que uma pessoa vai crer? A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem. Então Paulo disse: eu creio que quando alguém ouve e crê, o poder de Deus vem sobre ela e transforma, o poder do Evangelho. Então a igreja não pode se omitir. A grande comissão não pode se transformar na grande omissão. E nós estamos enfrentando, irmãos, dias tão terríveis, de que há uma geração de cristãos que tem se envergonhado do Evangelho, que quer ficar bem com o mundo. Mas eu quero chamar a sua atenção em nome de Jesus, para aquilo que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago diz assim: infiéis, quem quer se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Há cristãos
hoje no nosso tempo, que querem se tornar amigos do mundo, achando que estão fazendo um grande favor às pessoas, abraçando bandeiras anticristãs, usando as suas redes sociais para divulgar ações anticristãs, movimentos anticristãos, tem se envergonhado do Evangelho. Qual é o veredito da Escritura? A palavra de Deus chama esse tipo de gente de infiel. Gente que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E o pior de tudo, é que está sendo um instrumento do mal na vida das pessoas com quem elas querem se associar. Há movimentos que querem se associar. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu abrir o meu coração para vocês. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós olhamos a história de Jesus, Jesus sempre acolheu os marginalizados da sociedade. Sempre. Lembra da mulher adúltera, que foi levada aos pés de Jesus? A lei dizia, tem que ser apedrejada. Jesus diz o seguinte, diz para aquelas pessoas que estavam no entorno dela: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia diz, lê lá João 8, foi levantando um após o outro, dos mais velhos aos mais novos, porque os mais velhos tinham mais serviço prestado ao pecado, né? Foram condenados pela quantidade maior de pecados, foram embora. Jesus acolheu a mulher, não acolheu? Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Qual é a última frase que Jesus disse para ela, meu irmão? Vá e não peques mais. Jesus não disse que adultério não era pecado. Ele acolheu a mulher, mas disse, vai e não peques mais, porque adultério é pecado. Jesus acolheu os publicanos. Quem eram os publicanos? A raça mais odiada pelos judeus. A raça pior para o judeu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, o chefe da Receita Federal. Só a presença de Jesus começou a constranger o coração de Zaqueu. Ele falou assim, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Meu irmão, quem é que resolve dar aos pobres a metade dos bens? Se não for pelo poder do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo dizendo para ele que aquele dinheiro que ele tinha era ilícito. Quem é que diz assim, Senhor, e se eu tenho defraudado alguma coisa? Jesus não precisou falar nada, só a presença de Jesus constrangeu ele. Restituo 4 vezes mais, se alguma coisa eu tenho defraudado. Óbvio, irmãos, é óbvio que ele foi confrontado, o Evangelho confronta. Jesus não disse assim, não, Zaqueu, isso aí não é nada. Jesus não colocou os pecados de Zaqueu debaixo do tapete, ele acolheu, hoje me convém entrar na sua casa. Quando Zaqueu se arrependeu, ele disse, olha, hoje entrou salvação nessa casa, você também é filho de Abraão, porque ele creu, Abraão é o pai da fé. Então, nós queremos muitas vezes ficar bem com o mundo e nos tornamos inimigos de Deus, fazemos um desserviço ao Evangelho, porque o Evangelho, ao mesmo tempo que nos ensina a acolher as pessoas, nos leva a confrontá-las em amor, para que elas possam nascer de novo, porque se elas não forem confrontadas, vão se perder eternamente. Então, meu irmão, coloque isso no seu coração, você é discípulo de Jesus, prega o Evangelho. Não fique se associando a movimentos anticristãos. Você quer ser amigo do mundo, você está se tornando inimigo de Deus. E Deus nos chama a essa verdade de Lucas 24. Nós estamos brincando com aquilo que Jesus fez. Cristo padeceu, Ele deu a vida por nós. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e Ele disse que em seu nome nós temos que pregar arrependimento para a remissão de pecados. Para que as pessoas sejam convertidas, elas precisam ouvir o Evangelho. Não é você querer se associar a movimentos que abominam a Escritura, que se levantam contra a igreja. Essa semana um pastor foi batizar pessoas do movimento LGBT, gritando com bandeiras, condenando aquele ato, uma pessoa que aceitou a Cristo. Você quer se associar a esse tipo de movimento, meu irmão?
Você quer ser amigo do mundo, você está se tornando inimigo de Deus. E nós fomos chamados para ser e fazer discípulos de Jesus. Isso tem implicações até de sofrimento, isso tem implicações até de morte. Então pense bem o que é ser um discípulo de Jesus. Por isso, o texto é muito claro. 3 necessidades. Era necessário que o Cristo padecesse. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele morreu em nosso lugar. Era necessário que o Cristo ressuscitasse. Bendito é o nome do Senhor que venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Quando os nossos olhos se fecharem na história, vão se abrir na eternidade, e nós vamos ver a face do nosso Salvador. Ele disse: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. A morte não tem poder sobre a vida de um cristão. Quem morre em Cristo vive para sempre no Senhor. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Mas a terceira necessidade, que em seu nome se pregasse o arrependimento. Uma coisa é acolhimento, e nós temos que fazer isso com todas as pessoas, mas Jesus acolhia e confrontava em amor, falando do Evangelho, falando do reino dos céus. Como é que se entra no reino dos céus? A primeira pregação de Jesus: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque fora do Evangelho, fora da morte e da ressurreição de Jesus, não há salvação para ninguém. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Nós vamos orar nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor, porque nós cremos no Evangelho. Um dia essa mensagem chegou nos seus ouvidos, um dia essa mensagem chegou à sua mente, ao seu coração. Louvado seja Deus por isso. E agora nós precisamos levar adiante essa palavra, pregando arrependimento, anunciando que o Cristo padeceu, deu a vida, ressuscitou, para transformar, para libertar, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Tua palavra diz que o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Louvado seja o Senhor, Pai. Mas obrigado também por como o Senhor havia anunciado, previsto e predito, o Cristo haveria de ressuscitar no terceiro dia, e o Senhor venceu a morte. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós não somos os que se entristecem como os que não têm esperança. Nós temos tristeza da separação provisória dos nossos queridos, mas não temos a tristeza porque eles estão perecendo. Não temos a tristeza porque a história deles acabou aqui. Não, eles estão contigo porque creram no sangue de Jesus, se renderam ao seu amor, creram na tua palavra e viveram para o Senhor, Pai. Tua palavra diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Só pode morrer no Senhor quem viveu no Senhor, Pai. E nessa hora, Pai, nós queremos celebrar, Pai, o fato da nossa irmã Ana Lúcia ter vivido no Senhor até o último dia da sua vida, Senhor. Tua serva esteve domingo na tua casa, participou da escola das crianças, participou da escola bíblica dos adultos, com alegria, em comunhão com a família e com o Senhor. A promessa do Senhor é que ela partiu e está com Cristo, num lugar sem dor, sem lágrima, sem pecado, sem maldição, na presença do Cordeiro. Deus amado, conforta os nossos corações. Mais uma vez clamamos pelo Alexandre e pelo Gabriel, por essa família, pela tua igreja, Senhor. Mas muito obrigado, porque o Espírito do Senhor está presente, confortando os nossos corações. E certamente, Senhor, tu has de encorajar os teus filhos para vencerem a cada dia, um dia de cada vez, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.